Existe uma ideia que foi passada para muita gente desde o início da vida profissional e que no começo eu também acreditei durante algum tempo. A ideia de que, se você for um bom funcionário, trabalhar duro, vestir a camisa da empresa e permanecer leal por tempo suficiente, o reconhecimento inevitavelmente vai chegar. Talvez não aconteça no primeiro ano, talvez nem no segundo, mas em algum momento alguém vai olhar para o seu histórico, perceber tudo o que você fez e dizer: essa pessoa merece crescer. No papel, esse pensamento parece completamente justo. Afinal, quem é que não gostaria de acreditar que esforço e comprometimento serão recompensados? O problema é que depois de alguns anos trabalhando, eu percebi que existe um abismo enorme entre o que faz sentido e a forma que muitas empresas tomam decisões. E isso foi uma das lições mais importantes da minha carreira. Não porque lealdade seja algo ruim, muito pelo contrário. Eu continuo acreditando que ser comprometido, confiável e responsável são qualidades que abrem portas. O erro está em acreditar que essas características por si só criam uma dívida da empresa com você, porque na prática não criam. E entender isso cedo pode economizar anos de frustração. Existe uma frase que praticamente todo mundo já ouviu dentro do ambiente corporativo: vista a camisa da empresa. Durante muito tempo eu nem questionei essa ideia. Parecia natural acreditar que se eu demonstrasse comprometimento acima da média, eu iria ser reconhecido. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz: a empresa também veste a camisa dos funcionários? Porque uma relação saudável precisa funcionar nos dois sentidos. Se a empresa espera que você permaneça durante anos, enfrente momentos difíceis e entregue resultados com consistência, ela também deve criar um ambiente em que esse esforço faça sentido. Deveria investir no desenvolvimento das pessoas, oferecer perspectivas reais de crescimento e mostrar que existe um caminho possível para quem entrega um bom trabalho. O problema é que muitas empresas esperam lealdade, mas não oferecem evolução. E quando isso existe, a relação deixa de ser uma parceria e passa a ser apenas uma expectativa unilateral. Eu demorei um pouco para perceber isso, porque assim como muita gente, eu acreditava que era só continuar entregando. Se eu resolvesse problemas, aprendesse mais rápido que os outros e me tornasse uma pessoa indispensável para o time, naturalmente as oportunidades surgiriam. Só que aconteceu uma coisa curiosa: quanto melhor eu ficava na função que exercia, mais importante eu me tornava para continuar exatamente nela. E isso acontece com muita frequência. Você se torna aquela pessoa que conhece todos os processos, resolve os problemas mais complicados e ajuda todo mundo quando alguma coisa dá errado. É uma pessoa extremamente valiosa para a operação, mas justamente por isso ninguém quer tirá-lo dali. É quase um paradoxo. Você vira indispensável para o cargo e, sem perceber, se torna invisível para uma promoção. Claro que isso não acontece em todas as empresas, mas acontece numa frequência muito maior que as pessoas imaginam. Outro ponto que eu demorei para entender é que promoções raramente acontecem apenas porque alguém merece. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre a visão que temos como funcionários e a realidade de quem toma as decisões. Quando estamos do lado de cá, é muito fácil acreditar que basta entregar bons resultados. Mas quem está ocupando cargos de liderança normalmente tem que considerar dezenas de fatores diferentes. Existe orçamento para criar uma nova posição? A empresa está crescendo ou apenas mantendo a operação? Existe uma vaga disponível? A prioridade da diretoria nesse momento é expandir equipes ou reduzir custos? Em muitos casos, você pode ser um excelente profissional e mesmo assim não existe espaço para crescer naquele momento. Percebe como isso muda completamente a perspectiva? Porque muitas vezes o profissional passa a duvidar da própria capacidade quando, na verdade, ele está tentando crescer dentro de uma estrutura que não oferece oportunidades, sendo que na real são coisas completamente diferentes. É justamente por isso que entender o ambiente em que você trabalha é tão importante quanto desenvolver competências técnicas e comportamentais. Muita gente avalia apenas o salário quando avalia uma proposta de emprego, mas quase nunca tenta entender como a empresa desenvolve internamente os seus profissionais.
profissionais. Depois de um tempo, alguns padrões começam a ficar muito evidentes. O primeiro deles é quando promoção parece um evento extraordinário. Sempre que alguém cresce, o escritório inteiro comenta, como se fosse um evento raríssimo. Isso normalmente indica que as oportunidades existem, mas são exceções, e não parte da cultura da empresa. Outro sinal aparece quando você olha para profissionais extremamente competentes e percebe que eles ocupam exatamente a mesma posição há 5, 6 ou até 10 anos. Não porque deixaram de evoluir, mas simplesmente porque não existe espaço para que avancem. E existe um terceiro ponto que para mim é um dos mais importantes. Pergunte para diferentes líderes como funciona o plano de carreira dentro da empresa. Se cada um responder uma coisa diferente, ou se ninguém conseguir explicar com clareza quais critérios são utilizados para uma promoção, provavelmente esse plano não existe de verdade, porque processos maduros conseguem ser explicados. Quando tudo depende de interpretações diferentes, normalmente as decisões também são subjetivas. Claro, isso não é necessário se existe transparência quanto às metodologias internas de desenvolvimento de carreira. O ponto aqui é considerando justamente um ambiente com incertezas e pouco direcionamento nesse sentido. Agora, existe um cuidado importante para não cairmos no extremo oposto. Nem toda empresa que demora para promover alguém é automaticamente ruim. Às vezes, você realmente ainda não desenvolveu as competências necessárias para assumir um desafio maior. Às vezes, entrou há poucos meses e ainda está construindo a sua reputação. Às vezes, a liderança está acompanhando a sua evolução antes de confiar responsabilidades mais estratégicas. O problema é quando os anos passam, você continua evoluindo, entrega resultados consistentes, recebe feedbacks positivos, assume responsabilidades cada vez maiores e mesmo assim, absolutamente nada muda. Nem o cargo, nem o salário, nem as perspectivas. É nesse momento que vale fazer uma pergunta desconfortável. Eu estou permanecendo aqui porque realmente existe uma oportunidade de crescimento no futuro ou estou permanecendo apenas porque já investi tempo demais nessa empresa? Essa pergunta parece simples, mas ela muda completamente a forma que enxergamos a própria carreira. Existe um conceito muito conhecido na economia chamado custo irrecuperável. Ele explica a tendência que temos de continuar investindo em alguma coisa apenas porque já investimos muito nela. Isso acontece com investimentos, relacionamentos, projetos e também acontece na carreira. A pessoa pensa, já estou aqui há 5, 6, 7 anos, agora realmente não compensa sair. Só que esses 7 anos não deveriam ser motivo para permanecer. Eles deveriam servir como aprendizado para saber o que fazer dali para frente. Porque carreira não é uma recompensa por tempo de casa, e sim a soma das oportunidades que você aceita ao longo da vida profissional. Uma das maiores mudanças de mentalidade que eu já tive foi entender que promoção não precisa acontecer dentro da empresa que você está hoje. Nós crescemos ouvindo que trocar de empresa é falta de comprometimento, mas o mercado mudou muito. Hoje, é extremamente comum encontrar profissionais que passaram anos esperando uma oportunidade e descobriram que ela simplesmente não existia. Quando decidiram trocar de empresa, assumiram um cargo melhor, passaram a ganhar mais e encontraram desafios que não teriam onde estavam. Isso não significa sair de empresa ao primeiro sinal de dificuldade. Toda carreira exige paciência. Existem momentos em que faz sentido insistir, aprender mais e construir uma trajetória sólida. Mas também existem momentos em que continuar insistindo deixa de ser perseverança e passa a ser resistência ao inevitável. E saber diferenciar essas duas situações é uma habilidade que poucos desenvolvem. Sempre que converso sobre esse assunto, gosto de fazer um exercício mental. Imagine que você está procurando emprego hoje, recebe uma proposta e então a sua atual empresa faz uma contraproposta, cobrindo a oferta. Veja bem, na empresa atual você já sabe como acontecem as promoções, sabe como funciona o desenvolvimento das pessoas, sabe quais são as perspectivas de crescimento, sabe também quais profissionais evoluíram nos últimos anos e quais continuam estagnados. Com todas essas informações, você aceitaria a contraproposta? Essa pergunta costuma ser bastante desconfortável, porque elimina o apego emocional que criamos com o tempo. E muitas vezes, a resposta revela que permanecemos numa mesma estrutura muito mais por hábito do que oportunidade. Aliás, esse é um exercício que eu recomendo fazer, antes mesmo de aceitar qualquer proposta de emprego.
Hoje existem ferramentas que ajudam bastante nisso. O Glassdoor, por exemplo, permite que funcionários compartilhem experiências de forma anônima. Isso é interessante porque muitas pessoas se sentem mais à vontade para falar sobre problemas que talvez não comentassem publicamente. Mas também vale olhar o outro lado. Entre no LinkedIn da empresa, veja quem trabalha lá, há quanto tempo essas pessoas estão na organização, quantas foram promovidas nos últimos anos e como elas falam sobre o ambiente. Como o perfil é público, é natural que exista um viés mais positivo, mas ainda assim você consegue perceber alguns padrões. Nenhuma dessas fontes deve ser usada isoladamente. O ideal é juntar as peças. Leia avaliações, observe as movimentações dos funcionários, converse com pessoas que passaram por lá e durante a entrevista faça perguntas sobre plano de carreira e critérios para promoção. Quanto mais fontes você consultar, menor a chance de entrar numa empresa criando expectativas que ela nunca teve intenção de atender. Quero terminar deixando uma reflexão importante. Eu não estou dizendo que lealdade perdeu valor. Na verdade, continuo acreditando que comprometimento, responsabilidade e consistência são características extremamente importantes para qualquer profissional. O problema é quando essa lealdade existe apenas de um lado. Uma empresa que espera anos de dedicação também precisa demonstrar compromisso com o desenvolvimento das pessoas. Caso contrário, o relacionamento deixa de ser uma parceria e passa a ser apenas uma conveniência para quem está contratando. Sua carreira é longa demais para ser construída apenas esperando que alguém reconheça seu esforço um dia. É muito mais seguro construir uma carreira baseada em aprendizado contínuo, empregabilidade e escolhas conscientes do que apostar que a recompensa vai aparecer apenas porque você permaneceu tempo suficiente no mesmo lugar. Se esse vídeo fez você refletir sobre o lugar em que você trabalha hoje, conta aqui nos comentários. Você acredita que a lealdade ainda é recompensada nas empresas? Ou acha que o mercado mudou e hoje o crescimento depende muito mais das ações que fazemos durante a carreira? E se você gosta de conversas como essa, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.